Olá, a aula de hoje é uma aula introdutória sobre o conceito de vulnerabilidade, em que a gente vai passar por algumas das principais abordagens sobre vulnerabilidade. Essas abordagens, elas envolvem diferentes definições sobre o conceito de vulnerabilidade em diferentes áreas do conhecimento. Também, muitas vezes, elas envolvem lidar com dados diferentes, tanto quantitativos quanto qualitativos, com métodos, as escalas espaciais, muitas vezes selecionadas para o estudo, elas variam. Existem abordagens que priorizam alguns grupos considerados mais frágeis nessas situações. Outras abordagens buscam qualificar os tipos de vulnerabilidade, como a vulnerabilidade institucional, política, econômica, social. Algumas abordagens tratam o tema a partir de uma compreensão do desastre como um evento. E aí se faz um retrato dessa vulnerabilidade. Outras buscam compreender as vulnerabilidades como um processo, seja compreendendo as causas que levaram ao desastre, como também com a ocorrência do que chamamos de desastre, procure investigar as vulnerabilidades nas diferentes fases de um desastre, desde a prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação. O conceito de vulnerabilidade, uma das principais discussões, vem dos estudos sobre desenvolvimento e pobreza, em que a partir de estudos de campo se faz uma distinção entre o que é vulnerabilidade e o que é pobreza. Então, para alguns desses teóricos que estudavam a dimensão da pobreza, a vulnerabilidade significa a falta de condições de se defender, a insegurança, a exposição ao risco, a situações de estresse, que são acentuadas ou maiores em situações de pobreza. Ou seja, a vulnerabilidade envolve diferentes dimensões de privação, como falta de capacidade física, isolamento social, falta de poder político, além, é claro, da dimensão econômica. Para compreender esse conceito de vulnerabilidade desde um ponto de vista pessoal, a gente pode realizar uma oficina em que você venda os olhos, tampa os olhos dos participantes, e eles podem ter uma dimensão de como é se sentir sem os sentidos que geralmente nos habituamos a ter no dia a dia. Então as pessoas vão se sentindo numa condição de maior vulnerabilidade em virtude dessas restrições. Mas existem outras inúmeras oficinas que podem ser feitas para ter uma ideia. A abordagem que busca compreender a vulnerabilidade a partir dos diferentes grupos sociais que geralmente numa situação de desastre apresentam uma maior fragilidade, esses estudos geralmente abordam a dimensão etária, focando-se na análise de crianças, jovens, mas também idosos, como também muitas vezes se busca uma análise a partir de uma dimensão étnica, de raça, de gênero, de capacidade de mobilidade, como a questão dos refugiados é uma questão muito clara, como também das pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua, enfim, até mesmo hoje, com a questão dos animais se constituírem como membros de família,
Muitas vezes esse é um elemento que se torna mais complexo ainda numa situação de evacuação, de deixar a moradia e ir para um abrigo com um animal doméstico. Enfim, são inúmeras as situações. Quando analisamos o recorte das pessoas que possuem algum tipo de deficiência, a gente pode recorrer a alguns dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que em 2010 retratou a existência de quase um quarto da população brasileira, né, 23,9% da população, aproximadamente 45 milhões de pessoas, possuem algum tipo de deficiência, seja visual, motor, auditiva, mental, intelectual. E um aspecto que também chama a atenção é que existem aquelas deficiências em que as pessoas nascem com elas, mas também existem as deficiências que são adquiridas ao longo da vida das pessoas em decorrência de alguma doença ou acidente, como muitas vezes nos deparamos os acidentes de trânsito que causam várias lesões físicas, né, às pessoas. Como também temos um recorte que é um tanto preocupante, que se refere à população em situação de rua. E aí uma das dificuldades é se ter um melhor diagnóstico, dados que possam mostrar como está, né, a situação no Brasil. Um desses diagnósticos foi o primeiro Censo e Pesquisa Nacional sobre População em Situação de Rua no Brasil, realizado em 2009, cuja pesquisa se concentrou no período de agosto de 2007 a março de 2008, investigando a partir de uma amostragem em 71 cidades, sendo 23 capitais, com exceção de São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre, que já tinham esses censos municipais, esses levantamentos sobre população de rua. E, além das capitais, 48 municípios com mais de 300 mil habitantes. À época, foi identificada aí uma quantidade de quase 32 mil pessoas em situação de rua nesse conjunto de municípios, com exceção de São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre. Para dar uma amostra de como essa situação é muito dinâmica e ela tende a se acentuar em situações de crise econômica, o próprio município de São Paulo ele tem alguns serviços que ele oferece à população em situação de rua, como por exemplo o provimento de abrigos. Como vocês podem notar na tabela, São Paulo faz, né, essa contagem da população e monitora a quantidade de acolhimentos realizados nos abrigos, sobretudo em períodos mais críticos, como o inverno, as ondas de frio que acontecem na região sudeste, né, no período que vai de maio, abril, maio, junho, julho, agosto. E um fato interessante é que é o aumento exponencial da quantidade de pessoas vivendo nas ruas de São Paulo na situação de crise. Então houve um salto aí de 2015, né, para 2009, um aumento de mais de 60%, chegando hoje, né, a casa de 105 mil pessoas vivendo em situação de rua em São Paulo. E aí, a partir dessas condições extremas de vulnerabilidade, nós podemos compreender a vulnerabilidade a partir do que Chambers denomina, né, dos dois lados da vulnerabilidade. Um lado que é externo, em que se pode se defrontar com diferentes tipos de ameaças
no Brasil, as mais comuns, mais frequentes são as inundações, os deslizamentos, as secas, as enxurradas, os alagamentos. Então a vulnerabilidade, a fragilidade das pessoas diante dessas ameaças, mas poderíamos mencionar outras também, como as epidemias de dengue, agora mais recente, os números preocupantes em relação aos casos de sarampo. Mas, além dessas ameaças externas, temos também o que Chambers chama de um lado interno, que é a falta de capacidade de se defender, de lidar com a situação sem sofrer perdas e danos. E essas perdas, elas podem tomar diferentes formas, como tornar-se fisicamente mais fraco, empobrecer economicamente, depender socialmente de alguma instituição acolhedora, ser humilhado, sofrer transtornos psicológicos. E aí o autor chama atenção para buscarmos compreender essas situações de vulnerabilidade, de segurança ou insegurança, a partir dos pontos de vista das pessoas, e não somente a partir de um conceito pronto ou de um referencial analítico em que a gente toma emprestado de algum autor de outro contexto que não o nosso, e aí acreditamos que vai ser plenamente aplicado. Então ele afirma que é necessário corrigir a maneira como organizamos nossos projetos de redução de vulnerabilidade, de pobreza, de forma a pensar em quais são as prioridades que as pessoas, né, enquanto atores desse processo e não quanto objetos, o que eles consideram como prioridade. E aí essas estratégias, elas podem ser diversas, elas podem variar de região para comunidade, de acordo com o grupo, de acordo com o período histórico. Então por isso que é importante sempre que a própria ciência, as políticas públicas, os diferentes atores, eles se atualizem em relação aos conceitos, às pesquisas científicas, as políticas, tanto como a pensar nesses diferentes cenários. E aí Chambers, no contexto da década de 80, ele ilustra vários exemplos. Um deles se refere à compra da terra. Então, para muitas situações, comprar terra é um investimento que ao mesmo tempo implica uma certa perda na capacidade de mobilidade, especialmente em situações de secas, de eventos extremos em que as pessoas precisam recorrer ao deslocamento como uma estratégia de sobrevivência. E aí incluímos inclusive os conflitos armados. Então, Chambers ressalta para essa importância de se considerar os diferentes graus e condições de vulnerabilidade como elementos que são dinâmicos. Um exemplo desse caráter dinâmico se refere à mudança das obrigações trabalhistas entre patrão e empregado, que podem acabar gerando novas condições de vulnerabilidade. Ou até mesmo o aumento do custo de vida, que pode implicar um aumento das despesas familiares para garantia do seu mínimo de subsistência, para tratamento de saúde. Muitas vezes a contração de dívidas implicará a necessidade de vender suas terras, em que se produzia o seu próprio meio de subsistência, a sua agricultura de subsistência.
algumas dessas ferramentas que nos ajudam a ouvir, a dialogar com as pessoas, são encontradas em diferentes publicações científicas, mas também de órgãos de governo, de ONGs que trabalham nesse tema. Uma dessas metodologias é a avaliação participativa de vulnerabilidades e capacidades. E aí, uma das primeiras publicações surgidas nesse tema foi em decorrência de terremotos ocorridos principalmente na América Latina. E aí se aproveitou a ocorrência desses terremotos para iniciar um diálogo sobre os impactos que as pessoas vivenciaram nesses desastres em 3 principais dimensões: a dimensão física, material, a dimensão social e organizacional e a motivacional e atitudinal. Hoje em dia existem diferentes metodologias que foram derivando desses trabalhos pioneiros, como por exemplo da Mary Anderson e também o Andrew Mascari. Algo que é importante considerar é a distinção entre o que o filósofo Ben Wisner chama entre a capacidade e a possibilidade de exercer sua capacidade. Então, muitas vezes as pessoas possuem determinadas capacidades, mas as situações sociais, o contexto em que ela vive, não permite que essa capacidade possa ser exercida. Então, não existem oportunidades para ela exercer essa capacidade. Não, muitas vezes não existe a liberdade de exercer, como diante de uma situação de conflito armado, enfim. Então, aí a importância de pensar nas capacidades individuais, mas também nos contextos que permitem ou não que essas capacidades possam ser exercidas, as condições, né, de exercê-las. Uma das dinâmicas que pode ser realizada, e aí fica uma sugestão de passo a passo dessas metodologias. A Cruz Vermelha, por exemplo, a Oxfam, são ONGs que utilizam essas metodologias e possuem diversos manuais que ajudam a compreender esse passo a passo. Algumas dessas metodologias também estão disponíveis no site do projeto CEMADEM Educação. O Wisner, em 2016, fez uma revisão sistemática sobre o conceito de vulnerabilidade na literatura científica. O autor afirma que esse tema é complexo, que há uma grande diversidade de definições, formas de se medir e avaliar a vulnerabilidade a partir de métodos, modelos organizados, propostos por diferentes áreas do conhecimento. Para o autor, vulnerabilidade pode ser definida como algo que envolve as características das pessoas e dos grupos sociais que lhes tornam mais frágeis e propensos a sofrerem danos e perdas. Ou seja, condições que limitam suas capacidades de proteção para antecipar, lidar e se recuperar diante de um fenômeno que deflagra danos. O autor ele afirma que muitas vezes os atores
do campo científico e da gestão, eles têm uma preocupação mais imediata com a identificação de curto prazo da vulnerabilidade, e isso é muito visível através dos mapas de vulnerabilidade, em que muitas vezes se tem uma estimativa do quantitativo de pessoas vivendo em áreas mais suscetíveis a ameaças como inundações e deslizamentos. Nesse item, a principal preocupação é compreender quem está vulnerável, onde. Outras abordagens se preocupam em compreender por que alguns grupos sociais são mais vulneráveis que outros. Então, busca-se compreender por quê. Essas abordagens podem utilizar formas de medição e de avaliação a partir de diferentes escalas espaciais e temporais. Uma das metodologias para quantificação da vulnerabilidade é o Social Vulnerability Index, que é uma metodologia da geógrafa americana Susan Cutter, que foi aplicada também para o caso brasileiro. Esse tópico, especificamente, ele será discutido em um encontro da disciplina de Sociologia dos Desastres, mas quem quiser ter acesso ao próprio texto, o link se encontra no próprio slide. Para Wisner, é mais importante compreender a situação das pessoas do que propriamente o que é a categoria vulnerabilidade. O autor chama a atenção que muitas vezes os riscos cotidianos eles interagem e acabam somatizando-se em uma situação de desastre. Para o autor, não faz sentido afirmar de uma maneira absoluta que mulheres, idosos, crianças, pessoas com HIV são grupos vulneráveis ou são grupos de risco. É importante sempre contextualizar, analisar as condições sociais que explicam por que esses grupos são mais vulnerabilizados. Axelrod, um economista brasileiro, chama esse processo de vulnerabilização, ou seja, a produção social da vulnerabilidade a partir das relações entre os agentes. Importante destacar que esses padrões de vulnerabilidade eles são sempre dinâmicos e tendem a se tornar cada vez mais complexos. Para quem almeja ter acesso a essa revisão sobre o conceito de vulnerabilidade, no próprio slide tem a referência do professor Ben Wisner. Importante destacar que no Brasil existem muitos setores, tanto públicos quanto privados, que podem ser atingidos em uma situação de inundação, deslizamento. Na tela vocês podem observar a inundação de 2010 no município de São Luís do Paraitinga, no Vale do Paraíba Paulista, no estado de São Paulo, em que escolas, a própria prefeitura, estabelecimentos religiosos, moradias, não só do centro histórico, mas de todo o município, área urbana e rural, foram impactados pelas inundações. E esse impacto ele foi se estendendo
em diferentes fases do desastre. Durante a inundação, pode-se analisar algumas dimensões quantitativas, mas também qualitativas dessa vulnerabilidade. Uma dessas dimensões se refere à capacidade de poder simplesmente se autoproteger diante desses eventos. Embora o discurso oficial dos meios de comunicação tenha ressaltado o heroísmo das instituições externas que chegaram ao cenário de desastre, no entendimento daqueles que vivenciaram a inundação no período mais crítico, eles foram, na verdade, os verdadeiros heróis. Então, localmente, os praticantes locais de rafting em São Luís do Paraitinga, eles vieram a ser conhecidos como os anjos do rafting, porque realizaram mais de 400 resgates madrugada adentro, até que as instituições, as organizações oficiais de emergência chegassem ao cenário. Então, sempre são as pessoas, né, os próprios moradores sempre são os primeiros a responder. E aí a necessidade de que eles tenham o preparo e os recursos mínimos necessários para se proteger diante dessas situações extremas. Felizmente, ninguém morreu durante a inundação de 2010 em São Luís do Paraitinga, que atingiu 12 metros acima do nível normal, a pior inundação na história do município. No próprio slide tem um link em que se pode ter acesso a um e-book gratuito chamado Processos de Recuperação em Desastre, Discursos e Práticas. Esse livro ele conta um pouco deste processo em São Luís do Paraitinga. Também temos outras fases do desastre, como a resposta, a reconstrução e recuperação, que demandam ações de diferentes atores. E aí é necessário pensar nessas dimensões de vulnerabilidades e capacidades. Na foto, vocês podem observar, né? Eu vou descrever para vocês, principalmente para quem só consegue ouvir e não consegue enxergar. Você tem um espaço amplo de um salão paroquial, e nesse salão paroquial não se tem qualquer tipo de divisória, de separação. Então você tem diversos colchões aglomerados em que as famílias que foram desabrigadas durante as inundações e deslizamentos no município de Ilota, Santa Catarina, em 2008, elas tiveram que ir para esse espaço e aí tentar retomar as rotinas do mundo privado num espaço público. Em razão da forma como esse abrigo foi organizado e das limitações dele, de infraestrutura, muitos conflitos foram surgindo. Para quem quiser ter mais informações sobre essas dimensões de vulnerabilidade nos abrigos temporários, também tem um link na tela, mas se pode procurar também pelo Google, pelo livro Campos de Desabrigados, a Continuidade do Desastre, que trata do desastre em Santa Catarina e também Rio de Janeiro, ou se pode acessar um outro livro
chamado Abandonados nos Desastres, em que se pode conhecer essas dinâmicas em outros casos de desastres, como verificado em 2010 em União dos Palmares, na região serrana do Rio de Janeiro em 2011, em Barreiros, Pernambuco, 2010, entre outros. Uma outra fase que, no meu entendimento, oferece muitos desafios, tanto para a gestão pública nos níveis federal, estadual e municipal, como também para as ONGs, para as comunidades atingidas, se refere ao processo de reconstrução e recuperação diante de uma inundação ou diante de um deslizamento. É importante destacar que nem sempre se pode falar num pós-desastre. Muitas vezes o desastre ele continua após a inundação, após o deslizamento, após a chuva parar. No slide nós temos uma foto de março de 2013, 3 anos após a inundação em São Luís do Paraitinga, a igreja matriz, a grande referência da cidade, ainda estava sendo reconstruída. Embora não tenha ninguém morrido na inundação, e aí existe um trecho nesse slide que destaca, existem outras formas de morrer, de morte social. Um dos sobreviventes, ele afirmou durante uma pesquisa de campo que eu fiz em São Luís do Paraitinga: nós estamos passando por uma prova muito grande. Não morreu ninguém na enchente, né? Grandes manchetes que saem na televisão dos anjos do rafting, realmente são mesmo. Conseguiu salvar todo mundo e não teve nenhum óbito na inundação. E depois, a quantidade de gente que morreu depois, de tristeza, de angústia, de depressão, foi muita gente, muita gente. Meu pai foi um deles. Tinha uma mulher que chorava tanto e a gente começava a chorar com ela. Ah, eu não vou ver isso, eu não vou ver mais aquilo, não vai ter mais história, né? As pessoas tiveram um sofrimento social por imaginarem que nunca a igreja seria reconstruída, que não seria como antes, que as moradias não seriam reconstruídas. Enfim, o sofrimento social ele se prolonga. Então há uma continuidade do desastre que muitas vezes não tem visibilidade nos meios de comunicação. Há um conjunto de publicações no Brasil que versam sobre o tema de vulnerabilidade, sobre sociologia dos desastres, nessas diferentes fases do desastre. Grande parte dessas publicações, elas são de acesso gratuito através de e-book. Um site que vocês podem encontrá-las é o www.nepede.ufscar.br. Em 2006, também houve a publicação de um número especial sobre vulnerabilidade, que pode ser encontrado no site da revista São Paulo em Perspectiva. Uma outra compreensão da temática de vulnerabilidade é compreendê-la como um processo de produção social, relacionando-a aos modelos de desenvolvimento, ou de mau desenvolvimento, ou de crescimento econômico. Nesse aspecto, é importante distinguir o que se compreende por crescimento econômico e desenvolvimento, que não são sinônimos. Crescimento econômico é uma variação no produto interno bruto, no PIB, uma mudança percentual na atividade econômica mensurada. Já desenvolvimento
é um projeto social de melhoria das condições de vida, de um meio ambiente sadio, da garantia da dignidade, do exercício da cidadania, da redução da desigualdade e da miséria. Uma publicação clássica que buscou relacionar modelos de mau desenvolvimento ou de crescimento econômico que geram situações de desastre foi publicada em 1976. E uma das afirmações é que desastres não são naturais. Eles são mais consequência de fatores socioeconômicos do que naturais. Essa vertente vai explicar a produção social da vulnerabilidade no território, analisando diferentes casos de desastre ao redor do mundo. Interessante ressaltar que essa compreensão dos desastres como consequência de maus projetos de crescimento econômico foi reconhecida pela Estratégia Nacional de Redução de Desastres, no escritório da ONU, no seu Global Assessment Report, seu relatório global sobre o tema de risco de desastre. Também adeptos desse enfoque mais crítico e processual sobre o tema foi a organização de uma rede latino-americana de estudos em prevenção de desastres, a chamada LARED, Rede de Estudos Sociais em Prevenção de Desastres, que, diante de vários desastres e catástrofes ocorridos nas décadas de 70 e 1980, testemunharam a vinda de pesquisadores internacionais que analisaram os impactos dos desastres nos países latino-americanos, sem que os próprios cientistas que vivenciaram esses desastres pudessem ter acesso a essas publicações produzidas na língua inglesa. Aí um grupo de investigadores latino-americanos resolvem, em agosto de 1992, elaborar essa rede de investigadores. E aí, a chamada LARED propôs uma agenda de investigação com alguns parâmetros básicos e um marco de referência global. Dentro dessa agenda organizada para os próximos, na época, para um período de 5 anos, e no contexto da década internacional para a redução de desastres, 1990, alguns itens foram defendidos por esses investigadores, como a necessidade de realizar pesquisas dentro de um marco conceitual que compreendessem os desastres como um problema mal resolvido de desenvolvimento. Ou seja, os desastres não são um problema excepcional ou fora do nosso cotidiano. Eles não são uma ameaça externa que invade e causa os problemas. Esses problemas, as raízes desses problemas, eles são gerados pela relação entre a organização e estrutura social e os fenômenos os fenômenos naturais.
Portanto, a análise científica deve sempre buscar analisar as causas históricas que explicam a configuração, a produção social da vulnerabilidade. E, a partir disso, questionar-se o que pode ser feito para tentar avançar na resolução ou na diminuição do problema. Um aspecto muito interessante dessa rede de investigadores foi olhar para esses desastres que são considerados de pequena e média escala, mas que muitas vezes essas pequenas ocorrências que se repetem recorrentemente vão somar um conjunto de danos que equivale a um grande desastre. E aí a metodologia Desinventar oferece um conjunto de conceitos e parâmetros básicos para a utilização, inclusive de uma ferramenta, de uma plataforma que permite essa organização e análise de dados para a geração de informação e conhecimento. A partir dessa base de dados ou de outras publicações, os pesquisadores da LaRede poderiam atingir um dos objetivos que eles definiram na constituição da LaRede, como, por exemplo, a necessidade de realizar análises comparativas sobre prevenção e gestão de desastres nos diferentes países da América Latina. Interessante destacar que já naquele contexto da década de 90, esses cientistas da LaRede ressaltavam a importância de estabelecer canais de comunicação entre os cientistas e os diferentes atores sociais, sejam eles gestores públicos, meios de comunicação, membros da sociedade civil. Além de melhorar essa comunicação, deveria-se pensar também em atividades de capacitação, educação e construção de capacidades desses diferentes atores, com vistas a melhorar a capacidade de lidar com os riscos de desastres, a fim de reduzi-los, a fim de evitar que eles se intensifiquem, a fim de evitar que novos riscos possam ser criados. Nessa abordagem de diálogo, os próprios investigadores, já naquele contexto, ressaltavam a importância de envolver os diferentes atores como sujeitos da investigação e não como objetos da investigação. Ou seja, já se recomendava um enfoque transdisciplinar. A resposta é sim. Alguma das publicações clássicas, e a primeira é o e-book Los Desastres no son naturales. Os desastres não são naturais. Nesse livro, um cientista colombiano, esse pesquisador colombiano, ele propôs uma abordagem que considerasse os diferentes tipos de vulnerabilidade que compõem uma vulnerabilidade global. Nessa tipologia, ele identifica, por exemplo, a vulnerabilidade educacional, que pode ser exemplificada pela ausência de programas de educação no tema, pelo grau de preparação da população para enfrentar situações de desastre,
Mas também tem uma vulnerabilidade que é institucional, que pode ser refletida na obsolescência e rigidez das instituições, na prevalência de decisões políticas sobre critérios técnicos científicos, no predomínio de critérios personalistas na tomada de decisão, enfim, um conjunto de tipos de vulnerabilidades que podem ser interessantes para analisar desastres no Brasil. Uma outra abordagem é a que busca compreender as causas básicas da vulnerabilidade. O modelo de progressão de vulnerabilidade foi organizado em sua primeira versão por Blake, Terry Cannon, Ian Davis e Ben Wisner no livro At Risk, publicado em 1993 em inglês e traduzido para o espanhol em 1996. A versão em espanhol ela está disponível gratuitamente em sua totalidade em formato e-book. Esse modelo considera a importância de analisar as causas básicas da vulnerabilidade, como, por exemplo, a estrutura socioeconômica, como se dá a distribuição de poder numa sociedade, a distribuição de riqueza, de recurso, as ideologias, nacionalismo, militarismo, neoliberalismo, consumismo, a história e a cultura, a herança colonial, a guerra, a instabilidade pós-guerra, tradição e religião. Essas causas básicas, elas foram identificadas a partir da análise de diferentes estudos de caso ao redor do mundo. Então, eles elencaram esse conjunto de categorias que podem ser significativas para o contexto brasileiro ou não. Então, é um modelo de referência para uma análise. As pressões dinâmicas, eles também identificaram um conjunto de processos mais contemporâneos em uma escala temporal de 10, 20, 30 anos que explicam, ajudam a acentuar aquelas causas básicas da vulnerabilidade. Um exemplo muito claro para o contexto brasileiro é a desigualdade de renda. A gente sabe que historicamente a desigualdade de renda sempre existiu. Porém, existem períodos históricos em que se há uma oscilação para mais ou para menos desse nível de desigualdade de renda. E os processos, as pressões dinâmicas que ajudam a explicar essas oscilações podem ser explicadas por algumas variáveis desse modelo de análise. Então, a oscilação, as flutuações de preços no mercado internacional, a má governança e corrupção podem ser fatores que ajudam a explicar o aumento da desigualdade de renda. A desigualdade de renda é um exemplo da causa básica, mas a gente pode ter outros fatores, como o aumento do desmatamento, a rápida mudança populacional, o deslocamento interno, conflitos armados, rápida urbanização, grilagem de terras, enfim, são várias pressões dinâmicas que esses autores identificaram a partir de estudos de casos de desastres em diferentes partes do mundo. Essas pressões, as causas básicas e as pressões dinâmicas, elas vão interagindo ao longo do tempo e se materializam através de condições inseguras de habitabilidade ou meios de vidas frágeis, como através de moradias em locais perigosos, falta de terra arável e de água, saúde frágil, a marginalização, acesso precário a mercados, baixos níveis de renda,
falta de proteção para desastres, proteção social. E aí, diante dessa ausência de recursos naturais, humanos, sociais, econômicos, essas condições de vulnerabilidade, de fragilidade, vão sofrer a ação das chamadas ameaças, como inundações, tornados, secas, deslizamentos, terremotos, epidemias, pragas. E a ameaça e vulnerabilidade vão compor o risco de desastre. Nesse slide, vocês têm uma análise completa do modelo de progressão da vulnerabilidade. A partir desse modelo, pode-se aplicar alguns casos de estudo e identificar o que é mais factível para cada um dos casos. Para quem quiser um exemplo, nesse slide se tem um estudo de caso do desastre em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, catástrofe de 2011. Uma publicação que está disponível para que vocês possam acompanhar a construção desse modelo para um caso brasileiro. A partir do conhecimento desse modelo, se pode realizar algumas oficinas para que se possa habituar com a sua aplicação ou mesmo buscar formas de aperfeiçoar esse modelo de compreensão. O interessante é destacar que esse modelo de análise permite compreender como se configura o risco de desastre, não só pela interação entre uma ameaça e uma situação de vulnerabilidade, mas também através de duas outras variáveis que ajudam a explicar o risco de desastre, como a capacidade de proteção individual e as políticas de mitigação de risco em larga escala, aquelas estruturais, como, por exemplo, o provimento de moradias em locais seguros, melhoramento da drenagem urbana, oferecimento de saneamento básico, como também aquelas políticas públicas de mitigação não estruturais, como